Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como esconder erros de fórmulas que você possa ter na sua planilha para deixar elas mais apresentáveis. A gente vai utilizar a função se_erro para isso. E deixa eu te mostrar agora exatamente como é esse processo. Basicamente, sempre que você está no Excel e você tem uma fórmula, né, nesse caso aqui a gente está utilizando a fórmula do D5 dividido pelo D4, ela pode resultar em erro se por algum acaso ela bater em algumas das travas do Excel ou das operações matemáticas. Nesse caso aqui que a gente está utilizando, a divisão, né, quando ela é uma divisão por zero e um valor em branco é considerado como um zero no Excel, ela retorna o erro de divisão por zero. E isso é muito chato, né? Porque quando você está apresentando uma tabela para alguém, para a sua equipe, para os seus gestores, enfim, quando você está apresentando a tabela, você não quer que ela fique com esses errinhos aqui, porque parece que ela tem um problema, quando na verdade ela não tem. Se a gente preencher a planilha aqui corretamente, ó, vou botar aqui 10 mil, 100 mil e 200 mil, por exemplo. Ela funciona, ela não está errada. O erro só acontece quando a divisão é por zero. E aí esse erro fica aqui. Então como é que a gente corrige isso? Existe uma forma simples que é utilizando a função se_erro. E basicamente ela funciona da seguinte maneira. Eu vou apagar a fórmula aqui para a gente fazer do zero. Então eu vou botar aqui sinal de igual, se_erro. E aí a partir do momento que eu boto se_erro, a primeira coisa que eu tenho que inserir aqui no Excel é o valor. E qual é o valor? O valor é minha fórmula, né? São as despesas dividido pela minha meta de despesas. E aí você poderia utilizar qualquer fórmula no seu caso. Podia ser o C, podia ser o PROC-V, podia ser, enfim, uma fórmula com outra fórmula dentro, podia ser o que você quisesse. Uma vez que você faça isso, terminei de escrever minha fórmula, eu vou colocar aqui o ponto e vírgula e vou colocar qual é o valor que vai aparecer se de fato essa fórmula resultar num erro. Eu gosto de usar sempre aspas, aspas, ou zero. Nesse caso, vou utilizar o aspas, aspas, para deixar claro que eu quero que fique em branco, que fique limpo. E aí, fecho parênteses, aperto Enter. Como a fórmula aqui está funcionando, ela nem vai aparecer em branco. Mas se eu for arrastando para o lado, quando eu chego aqui no meu erro, você observa que ele já limpou. E se eu for até o final, está tudo limpinho e beleza. A fórmula está lá. Se eu colocar valores aqui, você observa que ela vai apresentar o resultado. Mas quando ela estiver resultando em erro, ela fica em branco. Então essa é uma forma simples de você melhorar a visualização das suas tabelas, dashboards do Excel. Para sempre que você tiver um erro, de forma dinâmica, ele já corrigir com um valor em branco normalmente, mas você poderia colocar qualquer valor. Por exemplo, se eu quisesse deixar aqui tem um erro. É um texto, né? Eu posso escrever e aí vai aparecer escrito aqui tem um erro quando tiver esse erro de divisão por zero ou qualquer outro erro, na verdade, né? Ele não é exclusivo para o erro de divisão por zero. Poderia ser um outro erro específico que ele retornaria o espaço em branco ou o texto que você quiser ou a fórmula que você quiser também. Então essa é uma forma bem legal de você melhorar a visualização dos seus dados em planilhas e dashboards. Espero que você tenha gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo.